Hola a todos, mi nombre es Deyanira y en la clase de hoy veremos géneros textuales. Introducción. Los géneros textuales son las clasificaciones que se utilizan para determinar los géneros según sus características en relación a un contexto. El género textual se identifica en função do objetivo, função e contexto do texto. Vamos para o português? Então, gente, na nossa aula de hoje, nós vamos ver os gêneros textuais dentro da língua espanhola, tá? Então, qual é a sua função? Os gêneros textuais, eles são classificados e se utilizam para determinar, suas classificações se utilizam para determinar, né, os textos segundo as suas características em relação ao contexto. O que quer dizer características em relação ao contexto? Né? Cada texto tem um intuito, tem uma função. Tem uns que é de informar, outros que é de narrar, outros que é simplesmente de orientar. Então, cada função está dentro de um contexto. Por exemplo, dentro das fábulas, qual é o texto que eu vou utilizar? Texto da narrativa, aquele que narra, ok? Por exemplo, dentro de um outro contexto, eu vou precisar utilizar um outro tipo de texto. Para cada texto, tem uma estrutura, né? Então, depende do exterior para eu saber como que eu vou elaborar o interior do texto, tá? Falando dessa forma, fica mais fácil da gente identificar qual é o contexto, que é o exterior, né? E o texto em si é aquilo que vamos produzir, que seria a parte interior. Vamos lá. Ejemplos. Tenemos el sermón, la canción, la biografía, la crónica, el libro texto, el cuento, la noticia de sucesos, el resumen de investigaciones, la conferencia, la reseña biográfica, la fábula, el manual de instrucciones, el artículo de investigación, la introducción, las conversaciones, historietas, los avisos, las actas, los acuerdos, la guia didática. Todos estes, gente, são gêneros textuais, tá bom? Então, nos exemplos temos o sermão, a canção, a biografia, a crônica, o livro-texto, nós temos o conto, a notícia de fatos, um resumo investigativo, a conferência, a resenha biográfica, e aí vocês podem seguir na segunda coluna também a fábula, o manual de instruções, né? O artigo investigativo, a introdução, as conversações, as historietas, que seriam os quadrinhos, os avisos, as atas e acordos e o guia didático, tá bom? Esses são alguns exemplos. Vamos lá. Vamos classificar, né, esses exemplos, né, de acordo com a sua estrutura. Para quê? Para a gente identificar aonde que ele se encaixa. Se ele é um texto narrativo, descritivo, de introdução ou argumentativo, tá bom? Tipos de géneros textuales. El tipo argumentativo. Operación discursiva, conclusión o tesis, ejemplo, textos científicos, filosóficos, periodísticos, de opinión, ensayos, etc. Texto narrativo, relato de hechos, ejemplo, cuentos, historietas, chistes, diarios de vida, romance, anécdota, etc. Texto instructivo, el texto apelativo que dice al receptor qué hacer, ejemplo, recetas, manuales, prospectos, reglamentos, etc. Texto descriptivo, selección de rasgos distintivos, ejemplos, lista de compras, menú, noticias, relatos, currículos, biografias, etc. Então, gente, nos tipos de texto, né, nos tipos de gênero textual, nós temos o argumentativo, narrativo, instrutivo e descritivo. Cada um deles tem as suas características, tá? Por exemplo, a característica marcante do argumentativo é
a operação discursiva, né? Onde que você põe em prática o teu poder de convencimento, tá bom? Por meio de fatos que você possa comprovar, né? Aí você vai elaborar o teu texto discursivo, onde tu dá o teu ponto de vista, né? E com fatos você comprova aquilo que você está falando. Nós temos o texto narrativo, que é relato de alguns fatos que aconteceram. E aí nós temos, para o argumentativo, exemplo, textos científicos, filosóficos, artigos jornalísticos, né? Artigo de opinião, ensaios, etc. No narrativo, nós temos os contos, as histórias em quadrinhos, os diários de vida, os romances, anedotas, etc. Agora vamos para o instrutivo. Gente, o tipo de texto que nós vamos encontrar no texto instrutivo são textos apelativos que dizem à pessoa o que fazer, tá? Como, por exemplo, receitas. A receita, ela vai te orientar a você desempenhar um determinado papel para chegar num resultado, tá? Manuais também, eles te instrucionam, eles vão te instrucionar para seguir, te dão a instrução que você precisa para desempenhar uma determinada função. E aí nós temos prospectos, regulamentos e etc. Texto descritivo, como o nome já diz, ele vai ser, né, bem descritivo, ele vai dar muitos detalhes. Então, para exemplo, nós temos lista de compras, menu, a notícia, os relatos, o currículo, biografia, etc. Ele vai te descrever alguma coisa. No caso da biografia, ele vai te descrever alguém, tá bom? Vamos para o próximo slide. Então, aqui nós temos o mesmo do slide anterior, só que, vamos lá, texto argumentativo, nós temos texto científico, né? Nós temos o ensaio também, tá? Então, para cada corzinha tem as suas setazinhas indicando, né? Argumentativo, descritivo, narrativo e instrutivo. Vamos para alguns exemplos. Textos argumentativos son textos que expresan opiniones o las rebaten con el fin de persuadir al lector. Su función es demostrar una tesis o convencer al lector. Se encuentran principalmente en el artículo de opinión, editoriales, críticas, prensas, etc. Vamos para o português? Então, os textos argumentativos, como eu já disse anteriormente, eles expressam a opinião ou rebatem a opinião de alguém com o fim de persuadir, ou seja, de convencer o leitor. E a sua função é demonstrar uma tese, né? E convencer o leitor daquilo que você está falando. Como que eu vou convencer? Com provas, com argumentos. As provas seriam os argumentos dentro do texto, tá? E nós vamos encontrar esse tipo de texto, texto argumentativo, no artigo de opinião, nos editoriais, né? Nas críticas jornalísticas, etc. Geralmente, eles informam, orientam, portanto, eles vão influenciar diretamente na opinião pública. Pública se refere ao leitor, tá bom? Então, vamos para os textos narrativos. Los textos narrativos son aquellos relatos que cuentan hechos o acontecimientos que suceden a unos personajes que participan en la historia. Estos hechos o acontecimientos que componen el texto narrativo se desarrollan en un tiempo y un espacio que pueden ser reales o imaginarios. Están escritos en prosa, sus personajes pueden ser personas, animales o cosas. Es dinámica, predominan los verbos que expressam acción. Vamos para o português? Então, os textos narrativos são aqueles textos de relatos que contam fatos ou acontecimentos que estão acontecendo ou que já aconteceram a algumas personagens, tá? E elas participam da história. Estes acontecimentos, esses fatos, que são expostos no texto narrativo, eles se desenvolvem num tempo e num espaço que ele pode ser real como imaginário. Então, dentro dessas características, nós temos, eles estão escritos em prosa, né, onde os personagens
falam uns com os outros, né? Os personagens podem ser pessoas, animais ou coisas. A leitura é bastante dinâmica e predominam os verbos de ação, ok? Textos descriptivos. Señala cómo son y cómo caracterizan los objetos, procesos, personas y animales. Responde a la pregunta ¿cómo o cómo son? Se encuentra principalmente en guías de viaje, biografías, lista de compra, pero também em artigos científicos e históricos. Vamos para o português? Então, os textos descritivos, eles vão nos dizer como, né? Eles vão nos mostrar como e como são e como se caracterizam os objetos, os processos, pessoas, animais, coisas, enfim. Ele vai responder a pergunta como é e como são. Ele se encontra principalmente em guias de viagem, biografias, lista de compra, porém também nós temos em alguns artigos científicos ou históricos, tá bom? Então vamos para os textos instrutivos. Los textos instructivos son las instrucciones que están presentes diariamente en nuestra vida cotidiana. Tienen el propósito de orientar los procedimientos de forma detallada, clara y precisa para realizar alguna actividad, ya sea simple ou complexa. Vamos para o português. Então, os textos instrutivos, né, são as instruções que estão presentes diariamente na nossa vida, no nosso dia a dia. Eles têm o propósito de orientar os procedimentos de forma mais detalhada, clara e precisa para realizar alguma atividade, já seja uma coisa simples ou uma coisa muito complexa, ok? Imagina, você vai fazer um bolo, você tem que seguir uma receita. Você vai montar um móvel, você tem que seguir um manual de instruções. Então, tudo aquilo que te diz como faz, né? E para que serve, vai ser um texto instrutivo, tá bom? Então, nós agora vamos para a atividade. Nós estamos vendo no slide uma imagem, aliás, uma imagem que engloba várias outras imagens. Então, a partir disso, você vai fazer uma lista, vai elaborar uma lista de compras com todos os itens que tem mostrando no slide, tá bom? A segunda parte. A partir deste modelo de currículo, você vai escrever a tua própria folha de vida, que seria o teu próprio currículo, tá bom? Então, vocês vão seguir essa estrutura e colocar vocês, ou criar um personagem fictício, para vocês verem se vocês conseguem montar toda a estrutura de acordo com aquilo que vocês estão pensando, tá bom? Então, não se esqueçam, a primeira imagem, elaborar uma lista de compras, e a segunda, né, elaborar um currículo. Pode ser seu, ou pode ser de um familiar, ou uma pessoa qualquer, tá bom? Ou vocês podem criar também um personagem fictício. Então, gente, não se esqueçam de, para esta e outras aulas, estarem acessando a plataforma Eduque, ok? Então, hasta la próxima.